Eu sou o professor Jairo Teixeira e nós vamos iniciar agora mais um projeto AFT. Né? Esse projeto que foi tão bem sucedido em 2010, com dezenas de aprovações, né, dos alunos aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E agora a gente inicia mais uma turma, né, mais uma preparação. Tivemos aí o primeiro lugar, o segundo lugar, o sexto, o sétimo, além de outros que passaram aí nas vagas, mostrando que você está de parabéns, né, por ter decidido, por ter optado por esse curso. Sem dúvida, é a equipe no Brasil que melhor prepara para o concurso de auditor fiscal do trabalho, e você está aí já, né, largando na frente. Tudo que você precisa agora é acompanhar as aulas com atenção, acompanhar as questões, né, participar do processo ativamente com dúvidas, né, mandando para a gente as dificuldades, as dúvidas que você for tendo durante o seu estudo. No mais, é ir para a prova, né, com uma preparação de fato de excelência, e não tenha dúvida que você de fato larga na frente em relação à concorrência. Vocês terão aqui excelentes professores de todas as áreas de direito, de línguas, de todos os itens lá do edital. Vocês estarão em ótimas mãos. Ok? Falta agora você fazer a sua parte. Ok? Da minha parte, a gente vai ver aqui todo o conteúdo de raciocínio lógico da ESAF. Né? Você deve ter acompanhado nos últimos editais. O conteúdo é longo, é vasto, ele compreende a lógica proposicional, onde a gente vai estudar os argumentos, as proposições, os conectivos, as equivalências, e um outro bloco do raciocínio lógico matemático. E essa parte é bastante pesada, né, onde a gente vai ver análise combinatória, probabilidades, matrizes, determinantes, sistemas de equações lineares, trigonometria e geometria, enfim, praticamente o conteúdo do segundo ano do ensino médio, uma parte do terceiro ano. Mas é uma parte pesada, é matemática, né? Na verdade, é o raciocínio lógico matemático, mas são as matérias que você estudou no colégio, por exemplo, para fazer o seu vestibular. A gente vai ver tudo isso aqui novamente, né, durante o nosso curso. O curso está previsto, acho que com 11 encontros, 11 aulas. A gente vai tentar organizar direitinho nessa quantidade. E a gente vai começar pela parte da lógica proposicional, a parte da lógica qualitativa, né, que estuda as leis do pensamento, que estuda os argumentos e as proposições. É uma parte mais fácil. Comparada com a outra, não tenha dúvida que ela é mais fácil. Mesmo que você nunca tenha estudado isso, porque isso é um conteúdo que não se vê no ensino médio, não é? Você talvez tenha visto se você fez um curso de informática, não é? De computação, um curso de me foge agora filosofia. O curso de filosofia vê isso com profundidade. Se você fez aí um curso ou iniciou, você deve ter estudado essa parte aí. Mas é um conteúdo que você não viu, por exemplo, no colégio para fazer vestibular. Enquanto a outra parte você viu. Mesmo assim, eu acho que a outra parte, embora mais familiar para você, é mais difícil. Ok? Exige um raciocínio mais criativo, mais profundo. Aqui não, aqui talvez seja novidade para você, mas tem uma teoria por trás que explica tudinho com tranquilidade, e você vai entender e vai saber aplicar na hora da prova. Ok? Claro que durante as aulas você não tem como interagir comigo no momento da aula. Obviamente eu vou estar aqui falando para você o tempo todo, mostrando aqui as dificuldades, mostrando os conceitos. Eu já sei em cada tópico onde é que normalmente os alunos se engancham, então eu vou dizer, gente, cuidado aqui, observe isso aqui, atenção nesse ponto, cuidado para você não entender assim. Tudo isso é fruto das demandas, né, que a gente tem dos alunos, mas sempre é possível que escape algum detalhe, alguma dúvida. E mesmo você tendo aí a prerrogativa de voltar o vídeo para ver outra vez, às vezes a sua dúvida não está contemplada naquela explicação que eu dei aqui. Às vezes eu expliquei o detalhe ali, o conceito,
e você tem uma dúvida que não aparece ali, não está tirada ali aquela dúvida. E não adianta você ver de novo porque eu não falei daquele ponto onde está a sua dúvida. Aí qual é a saída? É você mandar o e-mail. Manda o e-mail e bota lá, Jairo, naquele momento que tu falou assim, papai, eu não entendi isso aqui, que eu terei grande prazer em ajudá-lo em responder. A gente recebe dezenas de e-mails, né, diariamente. Se você acumular, isso vira centenas e chega um ponto que você não dá conta. Por isso que eu tenho a disciplina de diariamente entrar no meu e-mail para ver o que é que tem ali de demanda de alunos. E eu priorizo, claro, os alunos online, porque esses não estão comigo na sala de aula durante o curso. Não é? Os alunos que estão em sala comigo, às vezes ele manda uma dúvida e vai ter aula comigo amanhã, no dia seguinte. E aí eu não me preocupo em ter pressa em respondê-lo, porque eu sei que na sala de aula eu posso pessoalmente até mais rápido e com mais recursos atendê-lo. Então a prioridade é para você que está aí do outro lado e não tem como estar comigo presentemente. Você manda a sua dúvida e eu vou respondendo. Ok? Não se acanhe em mandar, não tem limites de dúvida, não tenha constrangimento. Eu vibro quando eu vejo ali, né, aparece às vezes o nome do aluno aí uma vez, outra vez. Fica até amigo do professor, porque de tanta dúvida que ele tira, já vai desenvolvendo ali uma amizade. E isso é muito bom para vocês, né, que tem um canal aberto. Quem não gostaria, né, de ter aí quase que à disposição, né, um professor para tirar todas as dúvidas, né, aquilo que você quer perguntar e nunca teve coragem, né? Às vezes eu vejo os alunos na sala de aula, quando estão ali frente a frente com o professor, eles ficam muitas vezes acanhados de perguntar, porque acham que vai perguntar besteira, que vai perguntar uma coisa muito fácil e não vê que a grande besteira é não perguntar. Então você, não aparece para mim, eu não sei quem você é, eu não sei como é seu rosto, eu não lhe conheço pessoalmente, só vai aparecer lá o seu nome, que eu certamente não vou nem gravar. Então aproveite isso daí, se você tem vergonha de perguntar, e mande aí o que você quiser saber, tá certo? Não vá nessa de que, isso é muito fácil, isso é uma besteira, eu nem vou perguntar isso. Pergunte, porque às vezes essa besteira daí dá uma clareada e vai lhe dar segurança no conteúdo, tá certo? Então esse é o seu compromisso. Essa é a sua parte no processo, principalmente cobrar, perguntar, pedir ao professor para explicar de novo. Jairo, explique isso aqui de novo. Jairo, aquela questão ali eu não entendi. Dá um jeito aí de explicar de outro jeito, de outra maneira. Mostra com outro recurso aí, porque dessa forma como tu está mostrando, eu não estou entendendo. Às vezes a gente dá uma explicação aqui que para um aluno ela é perfeita. Poxa, Jairo, agora tu foi no ponto, agora eu entendi. E para outro não, né? Eu já dei esse curso aqui e você vai ver que eu vou usar, claro, os slides, porque é um recurso que a gente tem e fica mais organizado, fica mais limpo, fica mais claro, né? Fica mais rápido. A gente vai fazer aqui um monte de tabelas e de repente, se eu fosse para o quadro fazer todas essas tabelas, ia ser um saco para você aí. Eu ia ficar assim, de costa para você, desenhando tabelas. Enquanto eu estava desenhando, você ia estar olhando aí as minhas costas e escutando eu falar aí um bocado de coisa só para encher o tempo. Então, gente, aqui a linha, observa, eu estou fazendo aqui a tabela só para encher seu tempo. Aqui eu dou um clique, a tabela aparece. Mas você veja que, mesmo assim, eu já recebi e-mails de alunos dizendo que preferia que eu fosse para o quadro. Então, às vezes, é isso que eu estou dizendo. Às vezes você faz de um jeito e agrada para muitos, mas para outros não. Quando é na exposição, não faz muita diferença, porque no quadro aqui eu vou dar a matéria toda, não é? Mas na questão faz. Eu posso explicar de um jeito aqui, no conceito faz. Eu posso expressar de um jeito aqui e você não entender. Então não tenha constrangimento. Manda um e-mail de Jairo, entendi, foi nada. Explica de novo aí, porque eu preciso compreender isso aí. Tá certo? Eu estarei à sua inteira disposição para ajudar e para fazer parte aí do seu sucesso. Ok? O aluno, ele dá um salto de qualidade na sua preparação quando ele compreende algo que parece tão óbvio, né? Mas às vezes ele faz o curso todinho e não percebeu aquilo. Que o objetivo do aluno é o mesmo objetivo do professor. A gente está aqui não é por outra razão, a não ser para fazê-lo passar no concurso. Isso não é conversa bonita, não é retórica, não é porque o professor ele vai tendo sucesso na sua carreira à medida em que ele vai ficando associado à aprovação. Velho, eu fiz um curso com o Jairo, primeira passei em tal concurso,
Ah, velho, o pessoal que estudou com ele para a Receita Federal teve uma aprovação espetacular. Ah, velho, eu fiz um curso com ele para tal concurso e foi muito bom, a aprovação foi lá em cima. É isso que faz o professor, não é, decolar na carreira. É aprovação, é número, é quantidade. Não é claro que o professor ganha dinheiro ensinando. É óbvio, porque isso aí é nossa atividade profissional. Mas o nosso objetivo, e o que a gente está sempre atento a isso, é fazê-lo aprovar, passar no concurso. Então a gente está junto nessa aí. Né? Eu sou aí, de fato, o seu parceiro, conte comigo, explore mesmo, mande e-mails, mande dúvidas, tá certo? Que eu estou aqui pronto para ajudá-lo. Ok? Bom, mas vamos lá. Vamos começar a matéria, de fato, aqui com a lógica proposicional. Vocês vão ter um arquivo de teoria, onde esses slides aí que você tem no vídeo serão disponibilizados em documento Word, para quem quiser acompanhar depois a teoria. E quando a gente for na próxima aula estudar as questões, aí você também tem acesso aí à ficha de questões. Eu vou passando aqui as questões no slide, mas você está em casa aí com a ficha escrita, né, para você acompanhar. Tá certo? Então vamos lá agora, de fato, oficialmente, começando a nossa primeira aula. E começamos, como eu falei, com a lógica proposicional. Aquele conteúdo, aquela parte do raciocínio lógico que estuda as proposições. Vamos lá então para o slide para a gente ver o primeiro ponto dessa teoria. A lógica proposicional, obviamente, estuda as proposições. E nada mais óbvio do que você começar com o conceito de proposição. É uma sentença declarativa. Observe alguns exemplos. Paulo comprou um carro. 6 é par. Fortaleza é a capital de Pernambuco. Tudo isso aí é exemplo de proposição. Observe que todas elas têm um caráter declarativo. Não se preocupe em ela expressar uma verdade ou uma mentira. Por exemplo, 6 é par, isso é uma verdade. Mas Fortaleza é a capital de Pernambuco, isso é uma mentira. Não importa, não estamos ainda atribuindo o valor. Estamos apenas separando que tipo de sentença é proposição e que tipo de sentença não é proposição. As sentenças que são classificadas como proposição são as sentenças declarativas. Elas precisam declarar algo. Agora, por que elas precisam declarar algo? Porque a gente vai atribuir valores a ela. Valores de verdade ou de mentira. Verdadeiro ou falso. Veja que se uma proposição tivesse um caráter, digamos, interrogativo, vamos imaginar, como é seu nome? Isso não aceita verdadeiro ou falso. Imagine, como é seu nome? Verdadeiro ou falso? Não tem sentido isso. Né? Imagine um caráter imperativo. Saia da sala, verdadeiro ou falso? Não casa, né? O caráter da sentença não casa com a atribuição de valores de verdadeiro ou falso. Por isso que uma proposição tem que ter o caráter declarativo. Ok? Veja aí no slide algumas sentenças que não são declarativas. Essas não são proposições. Sentenças interrogativas. Que horas são? Exclamativas. Que beleza! Imperativa. Levante-se. Nada disso é proposição, porque elas não têm o caráter declarativo. Essas sentenças são simplesmente sentenças. Isso aí, gente, já é questão de prova. Mas na ESAF, nem tanto. A ESAF não tem costume de cobrar esse ponto aí como questão de prova. Claro que isso é importante para a nossa teoria, para o entendimento dos próximos conteúdos. Mas se você for fazer uma prova, por exemplo, do CESP ou da FCC, certamente a chance é grande de você encontrar uma questão dessa. E como é que elas cobram? Quando a prova é de ABCDE, elas botam assim: assinale abaixo a única alternativa que traz uma proposição. E coloca lá uma série de opções, onde somente uma é declarativa e aquela certamente é a resposta. No caso do CESP, quando eles fazem prova do tipo certo e errado, então eles colocam assim: na relação abaixo há exatamente 3 proposições. E botam uma série de sentenças, né,
algumas exclamativas, algumas interrogativas, né? E naquele meio algumas declarativas. E isso daí exige que você saiba esse conceito para separar o que é proposição do que não é. Ok? Mas a ESAF não tem costume de cobrar isso aí. Dificilmente você vai pegar na sua prova de AFT uma questão cobrando somente isso, ou só esse conceito. Tá certo? Bom, mas eu queria fazer duas observações, embora que a ESAF não tenha o costume de cobrar isso. Tá certo? Eu acho que você está fazendo esse curso aqui de lógica e, claro, que eu vou poupá-los de maiores profundidades ou abordagens que a ESAF não cobra. Quando a coisa for muito diferente e for muito longa a observação, gente, isso aqui não tem sentido eu falar porque a ESAF não cobra e é uma coisa muito demorada, muito longa. Vamos deixar de lado isso aqui porque certamente não vai estar na sua prova. Mas essas observações que eu vou fazer aqui, não, elas são simples, são rápidas. E ainda que a ESAF não tenha cobrado ainda em provas, eu acho que você não custa nada aprender porque você já aprende a matéria, né, completamente. Tá certo? Observe aí no slide quais são os dois comentários. A primeira observação é que frases com o sujeito, digamos, em aberto, não são consideradas proposições. Então, se você pegar assim, X é um número par. Veja, X quem? Ele está falando de que número? Você teria condição de dizer se essa proposição é verdadeira ou falsa? X é um número par. Certamente você perguntaria, X quem? Então, como você espera, né, uma atribuição de valores ali para o X, esta sentença não é considerada proposição. Ele é um advogado. Imagine se você tiver de classificar isso como verdadeiro ou falso. Certamente você perguntaria, ele quem? Então veja que o sujeito, né, dessa frase, ele está, digamos, em aberto. Ele está em aberto. Eu não vou aqui usar a expressão indeterminado para não confundir lá com a teoria da língua portuguesa, né? Porque esse sujeito aí não está indeterminado, segundo o conceito lá da língua. Mas por isso eu usei a expressão em aberto. Ele está em aberto. Ele quem? Para você atribuir o valor de verdadeiro ou falso, você precisava saber quem é esse ele, né, ao qual a sentença se refere. Então, essas frases que têm sujeitos assim não são consideradas proposições. Aí o que acontece? Na relação de opções, na prova, quando é cobrado esse tipo de quesito, aí a banca coloca uma exclamativa, uma interrogativa, aí coloca um assim com X, com ele, e aí você não conta isso como proposições, ok? Veja lá a segunda observação. Cuidado com essa frase. Ó. Essa frase é falsa. Veja que ela fala dela mesma. Essa frase é como se ela dissesse, eu sou falsa. Ela não vai aceitar valor lógico. Veja porque ela não aceita. Essa frase é falsa. Imagine que isso é verdadeiro. Se isso for verdadeiro, a verdade é que é falso. Então já não aceita verdadeiro porque há um choque, não é? Há um paradoxo aí, na verdade, que é a classificação dessa frase. Se você tentar, então, atribuir falso, se você achar que o que ela diz é falso, o falso é que ela é falsa. Então, seria verdade essa frase. Então, veja o que acontece. Quando você tenta atribuir verdadeiro, a verdade é que ela é falsa. Então, não dá certo. Quando você tenta atribuir falso, a mentira é que ela é falsa. Então, é verdade que ela é falsa. E aí você fica naquele mato sem cachorro. Você fica naquele... para quem é, por exemplo, da área de informática, não é? Da área de programação, é como se fosse entrar em loop. Não é? Você tenta uma coisa, não dá, tenta outra, não dá, e você não tem saída mais daquilo ali. Você acha que é V, ele não aceita, aí você atribui F. Aí ele não aceita, então é V. Aí ele não aceita, então é F. Aí ele não aceita, então é V. E fica em loop e você não sai dali. Chama-se paradoxo. Essa frase, do jeito que está aí, essa frase é falsa. Ela já apareceu umas 3 vezes em provas do CESP, no rol lá de sentenças, para você dizer quem era ou não proposição. Aí você sabendo, não vai contar isso como proposição. Isso é, na verdade, um paradoxo. Ok? Mas, como eu falei,
item 1, em termos de quesito, não deve preocupá-los, porque a ESAF não tem costume de cobrar isso aí em suas provas. Isso é importante, claro, para a sequência do curso, para o entendimento do que vem depois, para os próximos conceitos, isso para você formar a base aí da teoria. Mas em termos de prova, a gente ainda está longe aqui das questões da ESAF. Ok? Então, o primeiro item, resuma desse jeito. Proposição é uma sentença de caráter declarativo. E ela tem que ser declarativa, por quê? Porque ela tem que acolher, ela tem que aceitar um valor lógico. E valor lógico é o nosso próximo item. Veja aí, valor lógico, só existem dois, verdadeiro ou falso. Toda proposição lógica ou é V ou é F. Por isso que a proposição tem que ter o caráter declarativo, porque se assim não for, ela não vai aceitar V nem F. Nesse ponto aqui, gente, é onde fica assim bem clara a importância de você fazer um curso preparatório para concurso público. E aí não pense que eu estou puxando aqui para o curso, não. Eu estou dizendo a verdade, se você já é concurseiro aí de outras jornadas, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Se você pega, por exemplo, um livro de teoria de lógica proposicional para estudar esse conteúdo, você vai encontrar nesse capítulo que vai falar de valor lógico, uma série de princípios, uma série de teoria que não cai em prova, que não cai em concurso, que é outra praia, que não é algo teórico, é para outro objetivo. Não que aquilo não tenha sua importância, mas para concurso público o enfoque é outro. E você vai ali se entregar e vai dedicar muito tempo àquela teoria, quando na verdade aquilo não vai ser cobrado na sua prova. Então, nesse tópico aí, se você pega lá um livro para estudar, você vai ver, por exemplo, primeira lei do pensamento. Tudo que é verdade é verdadeiro. E tudo que é falsidade é falso. Veja, imagine um concurseiro com aquele ritmo, aquele tempo escasso, aquela ânsia de objetividade para poder aprender bem e aprender rápido, porque é assim a preparação para concurso público, está lendo frases como essa. Tudo que é verdade é verdadeiro e tudo que é falsidade é falso. E assim como outros princípios da lógica que estão muito bem colocados ali e servem muito para outro fim, não para o nosso aqui. Então, o que você precisa levar desse item 2 é que valor lógico só existem dois, ou verdadeiro ou falso. A partir de agora, tudo que a gente chamar aqui como proposição lógica, ou é V ou é F. Se a proposição não é verdadeira, ela já é falsa. E se ela não é falsa, ela já é verdadeira. Porque se assim não for, ela não é proposição. Percebeu? Se ela não aceita o valor de V nem o de F, então ela não é proposição. É o caso do paradoxo. Ele rejeita o V e rejeita o F. Não existe outro valor lógico para uma proposição. Então o paradoxo fica de fora dessa classificação das proposições. X é par. Ele tem que esperar ver quem é X. Então ele fica fora dessa classificação de proposições. Então proposição serão frases, como você viu aí, que tem um sujeito já definido, o sentido completo, uma declaração, porque você precisa atribuir um valor lógico, de verdadeiro ou de falso. Ok? Mas esse item 2 também ainda é somente preparação de base, desse conteúdo. Não está ainda tratando aqui nada de quesito objetivo de prova. Está longe disso ainda. Tá certo? Próximo item, o item 3, tabela verdade. Agora a gente começa numa coisa mais prática do assunto. É uma tabela usada para determinar os valores das proposições compostas a partir da atribuição de valores às suas proposições simples. Veja, por melhor que esteja a definição, você vai sempre ter a necessidade de um exemplo prático. Não é? É assim que o aluno gosta de que aconteça a aula. O professor dá uma teoria, dá um conceito ali teórico, imediatamente o aluno pensa ou expressa: professor, mas como assim? Professor, dê um exemplo. Professor,
como é na prática, né? E todo professor já foi aluno, né? E sabe que isso de fato é muito importante e didático mesmo. Você lê uma ideia, uma definição e associa ali um exemplo. Mas eu queria, antes de um exemplo, situá-lo melhor nessa definição. A definição diz que é uma tabela onde você vai atribuir valores às proposições simples para poder encontrar valores das proposições compostas. Que história é essa de proposições simples e de proposições compostas? Vejam, a gente viu que as proposições lógicas terão um valor atribuído a elas de verdadeiro ou de falso. Por exemplo, quando eu falei 6 é par, o valor lógico atribuído é verdadeiro, porque isso é uma verdade. 6 de fato é um número par. Fortaleza é a capital de Pernambuco. Lembra? Isso é falso. Mentira, isso é uma inverdade. Então o valor lógico é falso. Até aí, você tem proposições simples. Proposições que expressam uma única ideia. 6 é par. Fortaleza é a capital de Pernambuco. E para você atribuir os valores das proposições simples, basta que você tenha acesso ao seu conteúdo. Leu a frase e classificou verdadeiro ou falso. Ok? Agora, o que a gente vai fazer daqui a pouco é conectar proposições simples. A gente vai criar proposições compostas. Então eu vou falar de repente, se 6 é par, então Fortaleza é a capital de Pernambuco. Eu criei uma proposição composta. Então o que é que você precisa entender? Que para você classificar essa composta em verdadeiro ou falso, claro, primeiro você tem que entender os conectivos, os operadores, mas você tem que saber o valor de cada uma. Precisa saber que 6 é par é verdade, isoladamente, e que Fortaleza é a capital de Pernambuco é falso, isoladamente. Para depois você ver verdadeiro aqui com falso aqui, conectado dessa forma, o que é que vai dar? Então, é preciso você organizar esses valores para depois você dizer qual é o resultado final dessa operação. E o instrumento sobre o qual ou com o qual você organiza esses valores é justamente a tabela verdade. Então, para ficar mais concreto ainda, veja aí um exemplo da matemática. Você certamente vai lembrar quando lá no ensino fundamental ainda, né, você queria fazer uma operação algébrica, por exemplo, do tipo x mais y. Para você saber o resultado dessa operação, claro que antes você tem que atribuir valores a x e a y. Se o professor lhe perguntar qual é o resultado dessa conta x mais y, certamente que você diria para que valores de x e de y. Então veja que esta operação de x mais y, necessariamente ela é precedida de uma fase de atribuição, onde você aleatoriamente joga valores ali para x e y, para que depois disso você esteja em condição de apresentar o resultado de x mais y. Do mesmo jeito que isso é uma expressão algébrica e a adição é uma operação, não é matemática, você vai ter na lógica proposições lógicas com operadores lógicos. Veja, essa operação que está aí de exemplo, ela é P, se e somente se, não que. Não se preocupe se você ainda não conhece esses sinais, se você não entendeu nada do que eu falei aqui quando li essa operação. Isso é o que a gente vai aprender aqui no curso. Eu quero só que você compare as situações e vejam que é a mesma coisa. Do jeito que eu tenho uma operação lógica envolvendo duas variáveis proposicionais, eu tinha lá na matemática uma operação aritmética, adição, envolvendo duas variáveis algébricas. Então, aqui na lógica, eu também terei uma fase de atribuição de valores para depois eu entrar propriamente na operação. Eu preciso antes atribuir valores lógicos a P e a Q para depois fazer essa operação. Ok? Então, essa é a semelhança nas situações. Mas essas situações elas têm também uma diferença, ok? Que eu vou mostrar para você no próximo bloco, na segunda parte da aula.